Lucas capítulo 5, versículo também de número 5. Quem achou é vencedor, dá um glória a Deus. Se você não encontrou, acompanhe aqui. Amém. A palavra diz assim: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu, diga, porque és tu, amém? Quem está dizendo isso, vou lançar a rede, amém? Somente aqui no nome de Jesus. Aplauda bem forte a santa, poderosa, inefável, inerrante e inspirada palavra de Deus, aleluia. Queridos, nós falamos muito sobre decepção. É interessante que sempre diz assim: eu me decepcionei com alguém. Eu criei uma expectativa numa pessoa, né? E aí de repente você fala assim: estou decepcionado. Só que existe uma decepção que nós, muitas das vezes, não tocamos muito nela. Existe uma decepção que muitas vezes nós mencionamos, ou de repente nós ficamos meio sem jeito. E essa decepção, ela tem um nome diferente, porque ela é pessoal. E essa decepção, ela chama-se frustração. A frustração é mais do que a decepção pessoal. É quando você, de repente, olha para você e fala: eu fui incapaz. A frustração é quando você olha e fala assim, desculpa a expressão, eu fui incompetente. A frustração é quando você, de repente fala: pô, eu sou bom nisso, eu conheço da situação, eu sou um bom profissional, mas não está dando certo. Eu sei trabalhar, eu sei negociar, eu me especializei, eu tenho faculdade, eu tenho especialidade, mas eu não consigo ir além. E isso vai o quê? Me frustrando. Isso vai gerando o quê? Uma decepção pessoal. E na história que nós acabamos de ler aqui, de Lucas capítulo 5, vai falar de uma frustração. Um pescador, um homem experiente, habilitado, conhecia os detalhes, escolheu o melhor horário para pescar, o horário da noite. Por quê? Porque no mar da Galileia, mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, que é a mesma coisa, o melhor horário para pescar era a noite. Por quê? Porque durante a noite os peixes ficavam em águas mais rasas. E durante a noite os peixes subiam. Então era fácil lançar a rede e recolher os peixes. Um pescador acostumado a pescar naquele lugar, conhecimento de local, de área, dos peixes daquela região. Mas naquela noite, diga, naquela noite, diga assim: sempre haverá aquela noite, aquele dia, aquela semana, aquele mês. Sempre vai ter um momento da frustração na minha e na tua vida. Sempre vai ter um momento que você vai olhar e dizer assim: por que não está dando certo? Por que não está acontecendo? Por que, não estou vendo os frutos? Por que não estou prosperando? Por que não estou vivendo o melhor daquilo que eu sei? Daquilo que eu conheço? Daquilo que eu sou experiente? Daquilo que eu sou habilitado? E agora esse pescador, esse homem, ele está numa frustração. Por quê? Porque a noite vai se estendendo e nada. Vai passando-se a noite e nada. Eu imagino que de repente ele tentou, algumas estratégias, tentou de repente algumas coisas que ele já conhecia, e falou: se eu fizer isso dá certo, mas não dava. Não, se eu mudar talvez o marketing, se eu usar talvez uma estratégia que o coach falou, algo que talvez, eu ouvi alguém dizendo na internet: faz isso que é ganho certo, e eu estou fazendo e não dá. Talvez a sua frustração seja na tua área sentimental. Você fala: eu me dedico, eu faço o meu melhor, eu procuro ser uma pessoa dedicada, eu procuro ser uma pessoa atenciosa, eu procuro fazer o melhor, mas tudo que você faz, frustração.
mesmo se esforçando, mesmo se dedicando, mesmo tentando, a coisa não vai. Diga assim, não está indo. Diga assim, por enquanto. Então ele está a noite passando, tenta estratégia, tenta isso, tenta aquilo, e nada acontece. Aí amanhece, eles vêm com o barco dele, vazio, encosta o barco, à beira do lago, e fala assim, não tenho o que fazer, vou lavar a rede. Não tenho o que fazer, vou procurar algum buraquinho na rede. E pega essa revelação, se ele não pescou peixe antes, a rede ia ter buraco? Não. Mas por que está consertando a rede? Porque ele está procurando o culpado. Tem hora que na frustração você está procurando um buraco na rede que não existe. Tem hora que na frustração você está procurando um culpado que não existe. Tem hora que na frustração você fala, não, deve ter algum buraco na rede. Esse peixe escapou por algum lugar. Não é possível, não tem como. Deixa eu te falar uma coisa aqui, sabe por que não está dando certo? Porque você está esquecendo de chamar o dono da bênção. Sabe por que não está dando certo? Porque você esqueceu de chamar aquele que pode resolver qualquer situação. Deixa eu te falar uma coisa aqui, se Jesus está no barco, se Jesus está na causa, se ele entra no negócio, pode ter buraco na rede, pode ter rasgo na rede, pode até que a rede escapar, ele faz a bênção chegar em nome de Jesus. Se você que recebe, aplauda bem forte, Jesus. Deve ter buraco na rede. Olha para esse irmão do lado aí, dá um sorrisinho para ele, aquele sorrisinho que você sabe qual que é. Olha para ele e fala assim, deve ter buraco na rede. Fala, não é possível. Você está procurando buraco na rede, mas não tem, querido. Você está procurando o culpado. Não, eu acho que é o sol. Não, deve ser o vento. Ah não, eu acho que é o frio. Ou seja, tudo isso é o quê? Buraco na rede. É coisa que você está procurando para tentar conformar, se conformar e dizer assim, não deve ser isso. E Pedro, querido, juntamente com João e Tiago, eles estão com os barcos encostados e pensando, deve ter buraco na rede, e estão lavando a rede, procurando e não está achando buraco. Mas de repente, diga de repente. De repente, ele começa a ouvir um barulho, ele começa a ouvir um vulco, uma conversação, um movimento, e ele olha, e ele para de procurar buraco na rede, está escutando? Ele para de procurar buraco na rede, ele olha para o lado, e ele vê Jesus. Pega esse conselho. Para de procurar culpado e buraco na rede. Olha para o lado que Jesus está se apresentando para você. E você não está entendendo. Jesus está querendo entrar na causa, na situação e mudar em um cenário. E você continua olhando para a rede. O seu negócio não é com rede. O seu negócio é com Jesus. Está entendendo? Olha para o lado que Jesus está vindo com a resposta que você precisa. Em nome de Jesus. Se você quer receber, aplauda bem forte, Jesus. Ele para de olhar para a rede, ele para de procurar buraco na rede, e ele vê Jesus. Só que o interessante é que Jesus não vai até Pedro, Jesus não vai até Tiago, Jesus não vai até João, Jesus vai até o barco. Jesus não chega e fala assim, ô Pedro, ô Tiago, ô João, e ele podia. Por quê? Porque ele é Deus, ele conhece, ele sabe, ele é presciente, ele sabe o nome. Deixa eu dar uma revelação, ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço, ele sabe a sua profissão, ele te conhece no nome de Jesus. Mas sabe o que ele faz? Em vez de chamar você pelo nome, muitas vezes, ele chama a sua atenção. Porque quando Jesus entra no barco, Pedro está aqui e fala assim, oxê, entrou no barco por quê? Aí ele vai até lá, porque Jesus entra no barco, e ao contrário do que você pensa,
talvez eu contar que você viu nos desenhozinhos que você assistia, ei, talvez eu contar que você viu, talvez algum filme bíblico que você assistiu. Deixa eu te dar uma informação, querido, o barco de Pedro não era um barquinho, uma canoinha não, querido, ei, o barco de pesca de Pedro era um barco de 8 metros de comprimento, você está entendendo? Era um barco, querido, ei, que ele tinha 2,5 metros de largura, era um barco que tinha 1,5 metro de fundura, ou seja, ele era um barco que comportava 1 tonelada de peixe. Olha para o teu irmão e fala assim, uau. Olha para o teu irmão e fala assim, uau. Talvez você achou que o barco de Pedro cabia uns 20 peixinhos só. Talvez você nessa palavra assim, nossa, o Pedro você tentou pescar 30 peixinhos e não conseguiu, não, querido. O barco de Pedro é para 1 tonelada. Imagina o cara andando com o barco de 1 tonelada, voltando vazio, pensando, cadê? Podia ter pelo menos aqui, ei, uns 100 quilinhos, podia pelo menos ter aqui uns 50 quilos, ei, mas não tinha nada, ei, mas Jesus entra naquele barco, ei, de 8 metros, e se você não tem noção de dimensão de 8 metros, querido, ei, é um pouco menor que a extensão desse altar, só para você entender o que eu estou falando, porque esse altar de ponta a ponta, dá mais ou menos 13 metros de comprimento, então nós vamos de 8 metros, meu irmão, é algo grande, extensivo, e Jesus entra, e quando Jesus entra, Pedro vai até lá e fala, ei, e o Senhor fala, sabe o que o Senhor fala para ele? Afasta o seu barco um pouquinho da praia, porque eu preciso pregar para este povo. Bispo, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Ei, vou chegar para você numa seguinte situação. Qual, bispo? Quando você tiver uma frustração, quando você estiver passando um momento que você não sabe o que resolver, aprenda a cultuar um pouquinho. Bispo, como assim? Não estou entendendo. Cultuar é adorar, cultuar é ouvir a palavra, cultuar é se permitir ser ministrado, cultuar é se permitir ouvir aquilo que o Senhor quer dizer. Por quê? Porque naquele momento Jesus diz assim, Pedro, eu preciso fazer um culto na beira da praia e você vai me ajudar. Pedro naquela hora ele deixa de ser pescador e vira o quê? Um obreiro. Pedro naquela hora ele vira um servo, ele vai ajudar no culto, ele vai ajudar na pregação, ele vai na administração, ei, ele pega, distancia um pouco o barco e Jesus começa a pregar a palavra de Deus, e a palavra está sendo pregoada, o povo está sendo ministrado, mas quem está no camarote? Olha para o teu irmão e fala assim, ei, você pode até não gostar, não concordar e criticar, mas Pedro estava na área VIP. O Pedro estava no camarote, na área VIP, sentadinho ali, ouvindo no pé do ouvido a palavra do Senhor. Ei, e quanto mais o Senhor pregava, sabe o que acontecia? Ei, a frustração ia sumindo. Quanto mais o Senhor pregava, a decepção pessoal ia desaparecendo. Quanto mais o Senhor pregava, a rede não era mais importante, o buraco não era mais importante, o peixe não era mais importante. Por quê, bicho? Porque quando eu começo a dar importância para a palavra, quando eu começo a dar importância, o que realmente é importante, o que deixa de ser importante para mim, se torna importante para o Senhor. Ai, bispo, será? Eu te confirmo, daqui a pouco você vai entender a mensagem. Ei, agora Pedro está ouvindo a palavra, Pedro está líquido. Eu imagino Pedro, mesmo triste, talvez você entrou aqui triste, Pedro, meio decepcionado, você entrou aqui decepcionado, Pedro, meio chateado, e também você entrou aqui chateado, Pedro está líquido, ouvindo a palavra, ei, e mesmo Pedro dizendo, eu não vou dar glória, eu não vou dar aleluia, eu não vou aplaudir, eu não vou falar em línguas, eu não vou sapatear, eu não vou me envolver, eu nem queria estar aqui. E talvez você esteja pensando agora, realmente, bispo, eu não queria estar aqui. Mas deixa eu falar com você, mas o Senhor te trouxe aqui. Você talvez até não queria estar aqui,
Mas o Senhor falou: eu te trouxe aqui, porque eu quero arrancar essa frustração, eu quero arrancar essa decepção, eu quero mudar esse conceito no teu coração, eu quero te impactar com a minha palavra, com a minha unção, com a minha graça, com o meu poder. Eu quero te mostrar que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E Pedro, mesmo não querendo, de repente ele fala: eita glória! Mesmo não querendo, ele fala: aleluia! Mesmo não querendo, ele fala: eu estou entendendo, é para mim esse negócio. Ei, mesmo não querendo, ele começa a dizer: ei, eu estou sentindo que Deus tem algo para mim nesse ambiente. E de repente Pedro está cheio da unção, Pedro está cheio de glória, Pedro está regozijando da presença. E Pedro agora, ei, cheio do poder de Deus, vai encostar o barco e tira o Pedro no barco e diz assim: já fiz o meu papel, vou para casa, amanhã é um outro dia. Diga assim: amanhã é um outro dia. Mas Jesus não concordou com Pedro. Pedro pensou: amanhã é um outro dia. Pedro pensou: amanhã eu resolvo. Pedro pensou: ao anoitecer eu volto. Ao anoitecer, que é o melhor horário para pescar, eu volto para o barco, porque agora eu estou cheio do quê? Da palavra. Agora eu estou cheio do quê? De fé. Agora eu ouvi, eu entendi. Então agora eu vou esperar anoitecer, vou para casa me descansar, vou dar uma relaxada, vou dar um beijo na mulher, nas crianças, vou ficar de boa. E quando anoitecer, na madrugada eu volto e vou pescar, porque agora eu estou com a palavra, agora eu estou com fé, agora eu estou na unção, agora vai dar certo. Só que o Senhor é aquele que trabalha de um modo diferente do meio do seu. O Senhor é aquele que trabalha de um modo diferente da minha lógica e da sua lógica. O Senhor é aquele que trabalha de um modo diferente da minha expectativa e da tua expectativa. E sabe o que o Senhor faz? O Senhor pega e fala: ei, não estou preocupado com a tua lógica, com a tua sabedoria, com o teu entendimento. Eu não estou preocupado, ei, se você acha alguma coisa, porque eu não vou trabalhar em cima do seu achismo, eu vou trabalhar em cima do que eu quero. E o Senhor agora olha para Pedro e fala: Pedro, volta, pega o barco, volta para o meio do mar da Galileia e lança a rede. Ou melhor dizendo, lança as redes, plural, lança as redes. Pedro, não concordando, e diga, olha para esse irmão do lado e diga assim: irmão, eu te entendo. Tem horas que o Senhor fala não faz sentido nenhum. E aí você talvez é uma pessoa lógica, uma pessoa, né, de repente que quer ter entendimento das coisas, olha e fala assim: não tem como, isso não faz sentido. Não, mas dessa maneira não dá. Não tem como a coisa desse jeito, não. Tem pessoa que está aqui que para você é preto no branco. Tem pessoa aqui que para você 1 mais 1 é 2. Só que para Deus 1 mais 1 é 11. Você está entendendo? É diferente. Ei, você também diz assim: é desse jeito. Eu falo assim: não, isso é o que você está acostumado. Mas hoje eu vou mudar o teu costume, eu vou mudar tuas práticas, eu vou mudar tua lógica, eu vou mudar o cativeiro, ei, e vou te mostrar que eu tenho coisa nova para a tua vida, no nome de Jesus. E o Senhor fala: Pedro, vai, lança a rede. Pedro, não concordando, falou assim: Senhor, ele vai falar para o Senhor que o Senhor já sabe. Deixa eu falar com você, querido. Toda pessoa que ela não concorda com algo, ela quer dar explicação. Toda pessoa que ela não concorda com algo, pode reparar, a pessoa vai te dar um conselho. Você não concorda com o conselho, qual a primeira coisa que você faz? Não, deixa eu te explicar. Deixa eu te falar uma coisa. Não, é porque, entende, ó, é porque é assim, ó. É porque eu vejo assim. É porque eu entendo assim. É porque eu penso assim. Sabe o que é isso? A pessoa não quer ouvir o que você está falando. Ela pediu o teu conselho, mas ela não quer ouvir o que você está falando. É a pessoa que, que ela até ela se coloca e diz assim: fala que eu te escuto, né? Aí quando você começa a falar, ela fala: não, mas deixa
deixa eu te contar a minha história. Você fala assim, não quero saber, porque você não pediu. Deixa eu te contar agora o conselho. E ela não quer ouvir, e por causa do que eu ouvi, então ela vem com explicação. E agora veio o Pedro e falou o quê? Senhor, deixa eu te contar um negócio. Sabe o que eu lembrei agora? Daquele homem paralítico coxo, no tanque. E aí a Bíblia diz que Jesus fala para ele, quer ser curado? E aí, em vez de ele falar, quero, ele fala, não, se eu sabe te contar um negócio para você, sempre vai alguém na minha frente. Quando o anjo mexe, as águas, sempre vai alguém na minha frente. Sabe o que é isso? Explicação. Sabe o que é isso? Você tentando trazer lógica. Mas fica com você aqui, Jesus não está perguntando o que aconteceu. Jesus não está perguntando qual é a sua explicação. Ele está querendo te dar uma liberação de palavra profética, dizendo assim, pode ir, pode fazer. A palavra do Senhor Jesus foi para ele, Pedro, vai e lança as redes. A palavra não foi, ei Pedro, será que você pode lançar a rede? Olha para esse irmão lá e diga assim, irmão, me desculpe se eu vou parecer ignorante, mas o Senhor não está perguntando, Ele está afirmando. Ele não está perguntando, você pode lançar, ele está falando assim, lança. Você está entendendo? Ele não está perguntando hoje, você crê? Ele está falando, faz. Ele não está perguntando hoje, tem sentido para você? Não, ele não só se movimenta. Hoje não é uma pergunta, é uma afirmação. Hoje não é um interrogatório, não é um questionário, não. Não é uma entrevista de emprego, não. É uma liberação de bênção, é uma liberação profética, é uma liberação de mudança. E a palavra Pedro foi, Pedro, lança a rede. Aí Pedro fala assim, Senhor, deixa eu te contar um negócio. A noite inteira, eu imagino Jesus assim, ó. Eu vou imitar Jesus agora, tá, irmão? Estou supondo. Eu estou imaginando. Me permita agora imaginar junto com você. Eu imagino assim para ele assim, ó. Tipo assim, vai, fala. Entediado já, irmão. Olha para cima e fala assim, você já percebeu? Fala para cima agora assim, ei irmão. Fala com fé, fala assim, ei irmão. Você já percebeu que tem horas que você está entediando Jesus? Ele não perguntou, ele estava, você faz, e você fala, não Senhor, sabe o que é? Deixa eu explicar para o Senhor. Ele falou assim, filho, eu sou Deus, eu sei de tudo. Você quer me dar explicação de algo que eu já sei? Você quer me contar uma história que eu já sei? Você quer falar dos seus problemas que eu já conheço? Você quer trazer uma liberação, uma palavra que eu já tenho prévio conhecimento? Porque eu sou um Deus presciente, eu sou um Deus, onisciente, eu sei de tudo, conheço tudo, vejo tudo. Eu vejo o que você não vê, eu ouço o que você não ouve. Você está entendendo? Eu sou o único que sou mente e prescudo o coração, e você ainda quer me dar explicação ainda. Aleluia. Ei Pedro, não Senhor, deixa eu te contar, a noite inteira chorando, irmão. Até quando você vai ficar chorando, quando o Senhor está querendo te fazer sorrir no nome de Jesus? Até quando você vai ficar se lamentando pelas suas frustrações, quando o Senhor quer abençoar a tua história? Até quando você vai ficar fazendo biquinho? Até quando você vai ficar se fazendo de coitadinho, sendo que o Senhor quer que você compartilhe um grande testemunho em nome de Jesus? Ai Senhor, deixa eu te contar então, é porque sabe, eu estou frustrado, eu estou, decepcionado, a noite inteira eu tentei, nada eu consegui, mas, é esse mas que quebra tudo, mas, por causa da tua palavra, porque é o Senhor que está me dizendo, porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede. Naquela hora, está na briga da carne e do espírito. Naquela hora Pedro está, eu estou indo, não estou crendo muito, mas eu acabei de ser ministrado, eu acabei de ouvir a palavra. E tem hora, irmão, que quando você está cheio do poder da fé,
pessoas vão olhar para você e falar assim: essa pessoa deve ser doida, esse aqui deve ser maluco, esse aqui deve estar com algum problema psicológico, emocional, não é possível. Como que está rindo quando está ruim, como que está acreditando quando não tem como acreditar, como está confiando quando tudo é contrário para ele. Sabe o que é isso? Isso tem nome, isso chama-se fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu já estou provando. Eu estou crendo naquilo que está longe dos meus olhos, mas que o Senhor disse que é meu no nome de Jesus. E é nesse momento agora, Pedro agora que vivendo essa dualidade de sentimento, que o Senhor fala, vai, e a Bíblia diz que ele pega, ergue duas redes, e vai não só o barco de Pedro, isso aqui é importante, vai o barco de Pedro, e vai o barco de João com Tiago, filho de Zebedeu, sócios de Pedro, eles pegam o barco, eles vão lançar a rede, e a rede que eles lançam, não é redinha pequena não, irmão, é uma rede grande. A rede que eles lançam é uma rede de mais de 12 metros de comprimento, é uma rede grande, e eles lançam a rede, e a rede era tão grande e pesada, que tinha que puxar em 2 barcos, e quando eles estão puxando a rede, no começo, a rede vem que leve, e de repente, o barco parece assim, ó, de repente, ele sente um repuxão, e fala, o que está acontecendo? Eu vou te falar o que está acontecendo. Quando você tem um problema, e eu quero falar sobre o problema agora. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a causa, a situação que você talvez está aqui hoje pensando, se eu não resolver esse final de semana, hoje é domingo está acabando, mas amanhã, segunda-feira, eu preciso resolver. Eu não sei qual é a situação, qual é a angústia, qual é a frustração que está te pegando, que você está pensando, por que eu não fiz diferente? Porque o que eu tenho que fazer diferente? Deixa eu te dar uma palavra gostosa para você agora, meu irmão. Quando você aprende a cultuar, quando você aprende que assentar, ouvir e receber, na sequência vem a liberação da parte de Deus para a tua vida. O problema é que geralmente a gente quer inverter o negócio. Primeiro eu quero a bênção para depois cultuar. E você fala, não, querido, primeiro você cultua, depois vem a bênção. Primeiro você adora, depois vem a liberação. Primeiro você me busca, depois eu te mostro que eu sou Deus da tua vida. E agora Pedro, ele sente o repuxão do barco, e quando ele olha, o barco que começa a ser cheio de peixe. E sabe o que é extraordinário? Que a Bíblia dá informação e diz, que era tanto peixe, diga assim, era muito peixe. Diga para ele assim, era muito peixe. Era tanto peixe, irmão, que o barco de Pedro estava quase afundando. Aí deixa eu ver se vocês entenderam o começo da mensagem. Qual era a quantidade que comportava o barco de Pedro? Quanto de peixe em peso comportava o barco de Pedro? 1 tonelada. Se 1 tonelada é o peso normal, e a Bíblia diz que o barco de Pedro, que está a pique, quase afundando, o que a Bíblia está dizendo? Tinha mais de 1 tonelada naquele barco. Abra sua mão assim no nome de Jesus. Abra sua mão assim no nome de Jesus. Abra sua mão no nome. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você não pode sair daqui sem receber essa palavra. Abra sua mão no nome de Jesus. Aquilo que era frustração na tua vida, aquilo que era uma decepção, aquilo que você não conseguia resolver, aquilo que você não estava sabendo lidar, porque hoje você veio cultuar, porque hoje você veio adorar. O Senhor diz para você, eu vou fazer muito mais do que você quer, do que você precisa, do que você almejava. Eu estou mudando o quadro da tua história, assim diz o Todo-Poderoso. Se você crê, recebe. Aplauda, 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 aplauda bem forte, Jesus. Cutuca esse irmão do lado, mas devagar para não machucar, que senão
Você dá pegar de jeito, o irmão fica, ai. Cutuca esse irmão do lado. E fala para ele assim: que bom que você veio. Fala para ele: que bom que você decidiu cultuar. Diga assim: agora você está apto para a liberação de Deus. Você agora está apto para o milagre. Você agora está apto, para a transformação. Então, hoje, a frustração será transformada em glorificação. A decepção vai ser transformada em testemunho. O que você não estava entendendo, compreendendo ou resolvendo, o Senhor está resolvendo para você. Aquilo que você não conseguia, o Senhor consegue. O que você não entendia, o Senhor entende. O que você não aceitava, o Senhor muda ao teu favor. Então não te preocupa, essa noite é uma noite de transformação, de liberação, de milagre para a tua história, no nome de Jesus. Pedro fica tão impactado que não enche só o barco de Pedro. Quem recebeu a palavra? Pedro. E a palavra foi: Pedro, lança as redes. Vai Pedro, vai Tiago, vai João. Então eram mais de 2 barcos. Presta atenção, pega a palavra. Pega a palavra. O Senhor podia só abençoar o barco de Pedro. O Senhor podia só encher o barco de Pedro. Mas o Senhor encheu o barco de Pedro, o barco do João, o barco do Tiago. Você está entendendo? A bênção que o Senhor está liberando sobre a tua vida hoje. Entra na tua casa, na tua família. Vai tocar naquele que de repente não está aqui hoje. Deixa eu melhorar para você. Você está aqui hoje, mas quem não está vai ser impactado pela unção que você leva desse ambiente. Quem não está aqui hoje, quando você vê amanhã, vai dizer: eu recebi um livramento. Eu recebi uma bênção. Deixa eu liberar para você. Deus está abençoando quem está em casa, quem está na rua, quem está batendo perna, até quem está dormindo. Eu estou visitando, abençoando e cuidando. Assim diz o Todo-Poderoso. Se você crê, recebe. Aplauda bem forte, Jesus. Se põe de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Se põe de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Escute. Quando Pedro olha o barco dele cheio, quando Pedro olha e vê o barco de João cheio, quando Pedro olha e vê o barco de Tiago cheio, Pedro fala assim: muita bênção. Sabe qual é a primeira coisa que Pedro faz? Quando ele chega na beira do lago de novo, ele olha para Jesus e fala: Jesus, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu duvidei. Pedro dizendo: Senhor, eu não acreditei. Senhor, o Senhor disse, eu fui, eu me movimentei, eu fui abençoado, mas estou sendo honesto, eu tinha minhas dúvidas. Deixa eu falar com você, querido. Talvez você está aqui hoje e você ainda tem dúvida ainda. Mas você está aqui hoje e pensa assim: não vai ter como, não vai acontecer. Bispo, obrigado, palavrinha bonita, motivacional. Deixa eu te falar com você, querido. Eu não sou palestrante, eu não sou coach, amém? Eu sou pregador do evangelho. Eu sou anunciador de boas novas. Eu não vim aqui para te motivar. Eu não vim aqui para dizer você: o Senhor está virando chave. O Senhor não, querido. Eu vim dizer você: o Senhor está te abençoando. O Senhor está honrando. O Senhor está movendo. Eu vim aqui hoje para dizer você: se prepara. Se prepara. Deus começa um novo tempo
tempo. Por quê? Porque depois desse culto, vai haver testemunho na tua vida. Depois desse culto, vai haver liberação. Depois desse culto, vai haver restauração. Depois desse culto, vai haver mudança. Porque o Senhor está quebrando o jugo, está desfazendo o laço. O Senhor hoje está mudando história no nome de Jesus. Anarábia, Sébia. Abra sua mão. Abra sua mão, abra sua mão. Aneia sui. Ramancho Kamanagassúria. Escute. Enquanto você está na sua mão agora, o Senhor está curando pessoas de dores e enfermidades agora. Enquanto está abrindo a sua mão, ei, aquela dor que você veio sentindo está desaparecendo. Aquela dor que você sentia toda a madrugada, ei, é só esfriar que a dor volta e é mais aguda e intensa. Ei, o Senhor está te curando agora. Ei, aquela dor no peito, aquela dor no... Por que isso? Ei, porque o Senhor falou a mim que tem pessoa aqui que o seu nível de frustração era um nível de frustração de você durante a noite. Estava dizendo assim: por que eu não fiz diferente? Ei, por que eu não fiz diferente? E está te ferindo, te machucando, te apontando, porque era uma acusação de Satanás. Mas o Senhor hoje fala: eu te trouxe nesse ambiente para você ser curado. Não vai ter apontamento, não vai ter acusação. Ei, o que vai ter é milagre, é restauração, é liberação, é cura, é cura, é cura, é cura, é cura. Ei, aquele negócio que deu errado, o Senhor restaura dinheiro nas tuas mãos. Não te preocupas, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Ei, Ele vai a Camandarebecai, Ele está revertendo o cenário da tua vida. Isso, se permite agora sentir a presença, receber a cura. Se permite agora ser envolvido, ser cheio, ser tocado. Se permite agora, Ele alabaca, mandou que é. Olha aí, ó, tem presença no ambiente, tem unção no ambiente, tem glória, tem glória, tem glória. Olha aí, ó, Ele age, Ele age, Ele age. Olha aí, ó, isso, Pai, olha aí, olha o tema aí, ó, olha a serva, veio cultuar, vem adorar e recebe agora, ó, recebe agora, ó, a autoridade, a autoridade, a autoridade. Receba, 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 pá, chique, vai assai, ó, reba, caia, sé. Olha aí, ó, Ele está envolvendo, Ele está tocando, Ele está enchendo. Ei, olha aí, tem poder Espírito Santo. Olha aí, você não aguenta, você não resiste, porque não é do homem, é do céu, 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 é do céu. Então recebe aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, tá pegando, ó, olha aí, ó, tá envolvendo, ó, 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 para vaca lavandore becai, ele basuribi que a sé, alamacho, olha aí, Deus são. Ele me diz que ela baixou a becaça. Olha aí, ó, tem presença, ó, tem presença, ó, tem presença. Ei, profeta, ei, pregador do meu evangelho, ei, unido, ei, separado, ele vai a cama da Gessé. Ei, eu uso teus lábios, eu uso a tua vida. Se prepara para o tempo novo, porque tem o eu Senhor ministrado, tem o Senhor tocado, tem o eu Senhor incomodado. E hoje, filho, eu digo para ti, chegou o tempo, chegou a hora. Ei, filho, vou te usar com autoridade, com autoridade, com autoridade. Porque eu vejo marchar, ei, eu vejo a armadura, ó, a armadura, porque tu é soldado, tu é soldado,
Tu é soldado, tu é soldado. Olha aí, ó. Olha o som de soldado, ó. Olha o som de servo, ó. Olha a badara bequece, ó. O que o Senhor faz, ó. E como faz, ó. Ó. Recebe, ó. Reba, yaquece. Reba, shuribiquece. Olha aí, ó. Tem presença, ó. Tem presença, ó. Tem presença, ó. Tem presença, ó. Olha aí, ó. Tem toque, ó. Ó. Olha o som, ó. Olha o som, ó. Olha o toque, ó. Olha o toque, ó. Pá, pi, pro, te, praia, sai, ó. Eleva, shúria. Eleva, shuribiquece. Olha aí, ó. 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 Ó, renovou. É renovou. É renovou. É renovou. Ele renova. Ele renova. Ele renova. Olha aí, ó. Transborda para isso. Isso. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais, ó, isso, ele tá fazendo, é pane becai, ó, eleva yasui, eleva tokemede, araba comodere, alamancho, eleva suri biquece, ó, de brada, candaia sai, ó, eleva comodere beque, ó, eleva tore becaia sai, eleva suri bique, alamancho becoço, olha aí, ó, a presença, a unção, a graça, pá, pegava assim, candarabia súria. Isso, abra tuas mãos. Tem presença dos céus. Tem graça. E mandou que nebe manchou que as. E canarabaca mandou e açai. E mandada camandou que nebe deu. Arrabanchou como na sai. Tenho cuidado, zelado, honrado. E mandou que é sério. O teu chamado não vem de hoje, vem de longa data. Mas eu sou o Senhor que desperto, ei, que renovo, que brado, que toco. E na Iacaiacé tem situação que você tem apresentado no secreto ao Senhor. E na Iacaiacé diz o Senhor, eu preciso ver o teu agir altíssimo. Ei, poderoso, ei, santo. E o Senhor fala, ei, filho, prepara-te para a resposta, prepara-te para o mover, prepara-te para a unção, prepara-te, eleva a dar a sebra, ei, para o brado sobrenatural, porque o Senhor diz assim, filho, eu estou fazendo diferente. Eu sou Deus, ó, eu sou Senhor, eu sou santo, eu zelo, eu brado, eu movo e eu te abençoo no ambiente. É uma dualidade. Há uma dualidade. Exige aquilo que o Espírito pede e exige aquilo que a carne pede. Mas o Senhor fala assim para ti: eu entrei no barco. Eu entrei no barco, diz o Senhor. E eu desperto para minha obra. E porque você me cultuou hoje, eu te renovo, eu te encho, eu toco, eu faço, eu limpo, eu brado. Olha aí, o meu agir, o meu mover, o meu tocar, surpreender. Olha aí, a limpeza, a purificação e a unção que vem dos céus sobre a tua vida, porque ele fala: eu te chamei, eu te escolhi,
te separei, Raia comandará minha súria, e hoje eu faço a boa obra. Olha esse toque aí, ó. Olha esse toque aí, ó. Olha essa presença. Isso, tem mais, ó. Tem mais, ó. Tem mais dos céus, ó. Tem mais da paz do Pai, ó. Receba, 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 receba. Da que do rebada lava caiaça. Que na súria. Ei, filho, sou eu, Senhor, que age com surpresa grande. Sou eu, Senhor, que cria uma grande oportunidade e te mostro que sou Deus. Prepara-te, prepara-te, prepara-te. Grande é o rebuliço que eu começo a fazer hoje, porque eu morro, ó. Eu ajo, viu? Eu brado, eu zelo. Erebadoio comando Arábia. Deixa eu trabalhar, deixa eu agir, deixa eu mover. E eu dou cama de fácil. Eu te mostro, filho. Eu te mostro, servo. E eu sou Deus, ó. Eu sou Senhor, ó. Receba hoje, filho, a bênção do Altíssimo sobre a tua vida. Oh, rebadaravaca mandou e assai. Tem mais. Regarababa mandou que mandar e assai. Tem mais nos céus para tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém em nosso meio, que mesmo após a oração, mesmo após a liberação, está sentindo dores. Isso, eu estou sentindo dor. Dor no braço, dor na perna, dor na coluna, não importa. Alguém em nosso meio que mesmo após a oração está sentindo algum tipo de dor, só levanta a mão no nome de Jesus. Alguém, vem aqui na frente. Há mais alguém com alguma dor? Ah, mas alguém, se tiver, vem. Se você estiver com dor, vem. Eu quero orar por você agora. Se você está sentindo dor, vem. Só vem. Está com dor, vem. Isso, pode vir. Dores, vem. Isso. Está sentindo dor, vem. Sentindo dores, vem. Dor aonde, meu filho? Braço e pé. Você? No peito? Perna? Vovó? Dor no peito? É? E você, varão? Dor aonde? Oi? Coração? Top. Fecha os olhos, vocês estão aqui na frente, fecha os olhos. Vocês estão aqui na frente, fecha os olhos. Senhor, Tu és Jeová Rafá. Tu és o Deus de cura. Tu és o Deus de milagre. Eu quero nesse momento, meu Deus, ser instrumento de Ti nesse ambiente, para declarar que a cura se manifesta. Aonde doía, comece a aquecer com o fogo do Teu Espírito agora. Se a dor estava agora, a dor vai começar a desaparecer agora, porque começa a aquecer, e conforme vai aquecendo, a dor vai sumindo, a dor vai desaparecendo, porque é o Senhor movendo. Senhor, Ele falou que a dor é para no coração. Então eu te peço agora, Senhor, vai tocar no coração deste homem agora, meu Deus. Traz paz para ele, tira as tribulações, muda o quadro, o cenário, e manifesta-te como Deus que Tu és, no nome de Jesus. O Teu servo, meu Deus, dor no ombro e no pé, eu peço agora, vai tocando, Senhor, que a dor desapareça,
e ele venha saber que tu és Senhor na vida dele, no nome de Jesus. Senhora, ela disse dor no peito e dor na perna. Eu quero ver o teu tocar, o teu agir, o teu mover agora, Pai. E a tua serva com dor no peito também, Senhora. Então agora, meu Deus, em nome de Jesus, se manifesta com a tua autoridade e libera o milagre sobre cada um deles agora, em nome de Jesus. Mexe o ombro e o pé e me fala. Entendi. Mexe aí, varão. Mexe com vontade. Às vezes dá aquela um cantinho, né? É bom mexer, né? Oi? Segura a bateria que eu não entendi aqui. Você o quê? Não tá doendo mais. Mas estava? Tava. E agora? Agora não tá mais. Mexe de novo aí. Mexe o pé. E agora? Quem te curou? A palavra foi Jesus Cristo. A irmã está com dor no peito e na perna. É isso? Como está a perna? Mexe aí. Essa perna? Mexeu agora, doeu? Mexe aí. Oi? Não? Não está doendo? E agora? E o peito? Estava queimando o peito? E agora? Passou? Saiu? Mexe a perninha de novo. O que aconteceu? Milagre. Aplauda bem forte, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está doendo agora, vovó? Mas está doendo agora? E agora? O incômodo no peito. Põe a mãozinha no peito que eu vou liberar isso. Senhora, que todo incômodo desapareça. Porque ela diz que vai e volta. E a partir de hoje eu declaro que nunca mais vai voltar, em nome de Jesus. Você é a dor no coração, né? Angustiado, preocupado. É. Você crê que o Senhor é aquele que muda só porque você veio cultuar o Senhor? Então abre a tua mão assim. O Senhor hoje libera a bênção nas tuas mãos. O Senhor hoje arranca a preocupação e inquietude do teu coração. E Ele muda o cenário para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, varão? Amém? Em nome de Jesus. Aplauda bem forte Jesus Cristo. Pode voltar para os seus lugares em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dinha, o Senhor diz assim para ti: sou eu que uso os teus lábios, sou eu que uso os teus olhos, sou eu que uso os teus ouvidos. O Senhor fala assim para ti, filha: você nunca reteve e nunca deixou de dizer, e não será agora que tu vai deixar de dizer. Não importa o tamanho, não importa o lugar, não importa para quem nem aonde. O Senhor fala: eu sou o Senhor que faço. Alamanto quem a sebra. Ei, filha, não é apenas uma inquietude. Ei, não, é o Senhor. Porque Ele fala assim: ei, filha, ei, estou requerendo, né? Banarabacaia sebra. E você tem sentido Anarabacaia sai. E diz: Senhor, me direciona. Senhor, fala comigo claramente. Ah, Senhor, eu não quero errar, eu não quero começar e ter que parar de novo. Sabe por quê, filha? Ficou sequela, ficou marcas. Mas Ele fala: filha, o novo da minha parte eu começo hoje. Ei, filha, sobre a casa, sobre o lar, sobre o ministério. E hoje veio um renovo, hoje veio uma graça, hoje veio uma unção dos céus. E o Senhor dizendo: ei, filha, eu escrevo a nova história ministerial da tua vida. Assim diz o Todo-Poderoso. Arababababa mandoroso, rebacala manchúria, remanchore becaiace. Aleluia. Dona Edna, o Senhor manda você se preparar, porque eu vejo você assinando uma documentação.
O Senhor já se diga para minha serva que eu vou surpreender ela através de uma assinatura no papel. Eu vejo um milagre, eu vejo o braço, eu vejo a bênção de Deus na tua vida, e você muito contente, porque o Senhor fala assim para ti, filha: eu reverto o cenário, eu reverto o quadro, e eu te mostro que Deus, que vejo você no teu íntimo, conheço você no teu secreto. Eu sinto, eu sei, Anaiasé, o que você não fala, eu sei, diz o Senhor. Tem noites que são difíceis, tem noites que são complicadas, mas o Senhor diz assim para ti, filha: eu estou lá, eu estou contigo. Ei, serva, não permita que o inimigo fique lançando seta. Não permita, ei, filha, que venha qualquer tipo de acusação ou condenação que não provém do Senhor. Porque assim, o Senhor diz: eu te chamei, eu te amo, Alabaia, sou o teu Deus. E a partir de hoje, filha, ei, eu trago um renovo. Sabe por quê, filha? Ei, há uma angústia, há uma frustração, há um sentimento que é inexplicável. Ei, filha, parece que não sai, parece que não limpa, mas o Senhor fala: hoje, através do meu Espírito, eu começo a limpar, eu começo a fazer a boa obra, e tu verás e saberás que eu sou o teu Deus. Assim diz o poderoso. E a igreja aplauda bem forte, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se prepare, irmão. Você cultuou hoje, e porque você cultuou hoje, o milagre já está liberado e manifesto na tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém.